Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então essa live especial. Eu, Alessandra Gonzaga, Marcelo do Carmo, Paula Amorim e Bibiana Zereu vamos falar sobre a nova fase do programa UMA. E a intenção é justamente apresentar para vocês essas pessoas maravilhosas que a gente trouxe para o programa UMA. Eu e a Bibiana Zereu havíamos iniciado esse programa em 2020. E fizemos aí 4 ciclos de formação de mentoras, um ciclo com mulher executiva, trabalhamos também com mentoria interna nas empresas, né? E agora a gente está expandindo esses programas e trazendo essa parceria dos 2 novos sócios do programa, né? Então vamos apresentar essas pessoas maravilhosas, Marcelo do Carmo e Paula Amorim, e vamos falar um pouquinho mais sobre essa fase. Já estão chegando gente aí, ó, tô gostando. Já comecei mais cedo. Deixa eu já chamar o Amorim pra cá. Pode vir, Amorim. Vamos. Chamando o Amorim. Deixa eu chamar a Bibi também. Olá. Olha só, seja bem-vindo, Amorim. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Hora boa para uma live, né? O pessoal, quem já almoçou, já almoçou. Tudo bom, Bibi? Seja bem-vindo. Oi, gente. Deixa eu chamar o Marcelo do Carmo também. Peraí. Eu acho que o Marcelo tem que me pedir para entrar, hein, Marcelo? Pede para entrar aqui. Já tem um povo chegando, ó. Pediu para entrar. Vai entrar agora também. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que agora eu fiquei baixinho ali. Coisa boa ter uma live com mais do que 2 pessoas, né? Dá para gerar um papo bem bom. Eu achei legal isso, viu? Eu achei muito legal. Ó, chegou o Marcelo. Oi, Fernanda. Agora ficou bonita essa câmera. Muito bem, chegou a Isabel Reis aqui, a Cris chegou também. Obrigada, pessoal, que está chegando, né? Então, eu queria comentar, pessoal, assim, ó, a gente já fez 4 ciclos da formação de mentoria de mulheres, né? A gente teve um primeiro enfoque nos 2 primeiros anos do programa em combinar essas 2 figuras, a mentora e a mentorada, né? Entendendo que a trajetória de uma mulher, ela tinha algo ali especial por ela ser mulher. Havia algo ali para a gente endereçar na carreira das mulheres, na relação emocional entre a mentora e a mentorada, no ambiente organizacional, na cultura que se criava para isso. E isso mais fortemente no programa de Mulher Executiva a gente endereça. E todo o processo de mentoria a gente entendia que havia algo aí para mulheres, né? E aí nós chamamos 2 meninos, caras de mercado, consultores de mercado. Paulo Amorim há muitos anos aí no mercado, atuando também como mentor. O Marcelo do Carmo, um mentor também, um consultor há muitos anos, um professor, os 2 professores. Eu vou deixar vocês se apresentarem, tá, gurias? Gurias, olha só, já que o programa é gaúcho, embora seja todo o Brasil, né? Se apresentem para o pessoal aí e contem para como é que vocês entraram no programa UMA. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos nossos programas, né? Sobre a formação de mentoria para mulheres, sobre o programa de mentoria interna das empresas, sobre o programa de mulher executiva. Quem quer começar? Pode começar, Marcelo, te apresentando. Bom, então, olá para quem está vendo essa live agora ou quem vai assistir depois, né? Eu sou Marcelo do Carmo. Eu já atuava no programa UMA, né? Nos bastidores ali, quem já fez a primeira formação, da primeira 4ª formação, né? Já tive ali algum contato e tive até a honra de dar algumas aulas, né? Com relação a como precificar serviços de mentoria. E agora, né, a proposta é a gente avançar cada vez mais nesse ambiente organizacional. A gente sair apenas do programa de formação e seguir acompanhando, né, as necessidades de desenvolvimento da mulher executiva. Né? Eu e o Paulo, né, Paulo? Vai ser uma mão na roda aí nesse programa de mentoria interna nas empresas, né, Paulo? Isso aí, Marcelo. Então, oi para todo mundo aí que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois, né? A minha experiência é... O pessoal já me conhece bastante, mas com mentoria eu atuo há muitos anos já, eu sou mentor, mentor do programa Scale Up da Endeavor, já implementei vários programas de mentoria organizacional em grandes corporações e também atuo como mentor executivo de vários temas
e sou um apaixonado por esse tema. Então, eu junto duas paixões aqui, a paixão pela mentoria e o acreditar também na mulher no mundo corporativo, na mulher como executiva. Então, esse convite veio muito a calhar, porque junta duas coisas que fazem parte de princípios e de credos que eu tenho aí. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Bibi, você saiu, ficou o dedo da Bibi ali, ó. Conta para nós. Agora voltou. Voltou. Agora voltou. Tranquilo. Deu. Não, ligação, quando a gente faz e entra a ligação, tem que tirar a ligação, né? E aí, nisso, Claro. dessa baguncinha. Mas, gente, assim, trazendo um pouco do nosso contexto, né? De novo. A ideia desse quarteto, né? Que nem a Thaís falou, né? A gente chegou numa maturidade do programa que entendemos que precisamos construir essa rede não só com mulheres e também com homens. Porque as corporações, elas são feitas de homens e mulheres. E a gente vem numa caminhada onde estávamos trabalhando a questão da mentoria, né? O nosso curso, ele segue. A gente tem a turma agora abrindo em março, de mentoria para mulheres, onde eu e a Alessandra, a gente segue dando a parte de processos de mentoria e a parte de carreira feminina, o olhar da mulher, como é que a gente maneja as emoções, inteligência emocional. Então, a gente continua trazendo esse olhar de mentoria para a mulher, né? Para uma mulher que ela entende que ela já tem uma caminhada, que ela já tem realizações, que ela tem o que contribuir com outras mulheres, trazendo a sua biografia. Então, a nossa formação, já estou falando um pouco da formação, né? Legal. Ela ajuda a mulher a construir essa caminhada e como é que ela vai fazer essa entrega para outra mulher, né? Que eu gosto de trazer sempre assim, não é para ser uma palpiteira de plantão e nem uma conversa de comadre. Então, a gente ajuda a mulher a construir como é que ela vai fazer, como é que ela vai trazer os seus aprendizados para outra mulher, para outra ter mais autonomia, para outra ter mais independência. E essa pegada, ela serve para todos os nossos programas. Mas quando a gente entra, e aí o Amorim e o Marcelo vão trazer um pouco de cada programa, ele traz também uma outra pincelada, também traz um outro viés, onde também como é que o homem enxerga isso, né? E como é que a gente, junto como homem e mulher dentro desse universo, como é que a gente vai construir isso? Então, vou deixar agora com a Amorim ou com o Marcelo para poder trazer um pouco de cada programa. Só para lembrar aqui da formação, Guris, antes de passar a palavra para vocês, a Thaís comentando, fez aqui a formação com a gente, foi uma formação maravilhosa. De fato, fechando ainda o tema da formação, impressionante como a gente se surpreendeu assim da Liga, que é um grupo de mulheres atuando juntas num aprendizado coletivo, né? Tem algo aí que eu não esperava encontrar, né? Que é, de fato, os endereçamentos que a gente consegue fazer por sermos turmas de mulheres. Mas aí trazemos homens. Então, vamos lá, meninos. Como é que vocês veem isso? Vai, Marcelo. Deixa eu falar do segundo programa, então, que já foi lançado o ano passado, a formação da mulher executiva, né? E a gente tem de novo uma turma esse ano programada lá para maio. A questão de tomada de decisão nas organizações é um dos temas mais difíceis, né? Eu estudo muito isso, eu gosto muito de estudar. Tão difícil que, ao longo do tempo, né, as empresas foram criando estruturas de governança corporativa para validar, para contestar, para desafiar a direção dos negócios nas decisões que são sendo tomadas, né? Todo mundo quer a sustentabilidade, todo mundo quer aumentar a lucratividade, todo mundo quer uma expansão das atividades das organizações, mas é muito difícil tomar essas decisões. Então, desde há muito tempo, né, quem estuda governança corporativa já ouve falar da importância da diversidade nos boards, né, da diversidade nesses conselhos, da diversidade de opiniões, de ideias, né, na análise de questões com diferentes pontos de vista. Então, já há algum tempo, né, se estimula que as organizações abram um espaço para diversificar a participação nesses conselhos. E entre, né, esses espaços que devem ser abertos, a participação da mulher tem tomado uma importância cada vez maior.
Por quê? Porque tem todo um ponto de vista, né, que essa mulher executiva pode trazer na análise e tomada de decisão que contribuem muito, né, para aperfeiçoar as estratégias, os posicionamentos dos negócios. Isso é tão verdade que já começa a ser lei lá nos Estados Unidos. Desde o ano passado, vários estados, né, ou colocam legislações, como foi o caso da Califórnia, ou então bolsas, né, de valores, né, estimulam, requerem a participação nos conselhos de mulheres executivas. Aí a gente falou, bom, tá aí uma janela de oportunidade, né, porque a gente acredita nisso, e quando isso começa a partir de um ponto que passa a ser institucionalizado, para isso chegar com força aqui na América do Sul, né, é uma questão assim de tempo, né? Então, quem sabe a gente já não avança, né, e não ajuda as empresas que têm essa ideia, que têm essa necessidade, que acreditam na importância, no valor de posicionar mulheres executivas em seus conselhos executivos, em seus conselhos de administração, ou quem sabe a gente pode ajudar essas organizações, ou então ajudar essas executivas. Porque tem uma coisa, né? A gente sempre ouve falar que essa posição de alto executivo é uma posição solitária. Eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem tirar minhas dúvidas, eu não tenho como resolver minhas angústias. E se isso já é verdade para o homem executivo, para a mulher executiva, então, é o quadrado, né? Então, esse programa da mulher executiva é um espaço para acolher essa mulher e, em conjunto, né, com a facilitação do Paulo, da Alessandra, né, da Bibiana, prover, né, competências, estratégias, como eu me posiciono, como lidar com poder, como lidar com influências, né? Então, é um espaço de troca e de formação, onde essa mulher executiva ela vai se sentir empoderada, ela vai se sentir instrumentalizada para melhor lidar, né, nessa seara aí dos C-levels, né? E a gente tem também um programa de formação e mentoria interna, né? Que aí é o Amorim que vai falar um pouquinho, legal. Né, Amorim? Deixa eu passar a palavra para o Amorim. Deixa eu só avisar, então, que o programa de mulher executiva já está com as turmas abertas, aí é para maio. Então, em março, a gente vai ter a formação Mulher Executiva e o programa de a formação de mentoras. E em maio, o de Mulher Executiva, que o Marcelo está falando aqui. Bacana, daí com o Paulo Amorim junto, tá? Agora sim, isso. Legal, e só complementando aí o Marcelo, eu acho que assim, a gente tem participado dentro do programa de mentoria, de formação de mulheres executivas, eu e o próprio Marcelo, compartilhando vivências executivas, porque a vida executiva é a vida executiva, né? Seja ela por mulher ou por homem. E é muito legal a gente poder compartilhar quem passou por ordens, por reuniões, por discussões, por obstáculos, enfim, poder compartilhar essas histórias, né? Porque a gente aprende muito com as nossas vivências, mas a gente aprende muito também com as histórias dos outros. E fazendo o gancho de aprender com a história dos outros, eu queria falar então do programa de mentoria interna para mulheres. Eu já implementei vários programas de mentoria nas corporações, aliás, é algo que agora está tomando volume, está sendo reconhecido, e na verdade eu só queria clarificar um pouco assim, quando a gente fala em mentoria, né, nós acreditamos, nós quatro, muito numa mentoria que nós chamamos de mentoria indireta, né, que o mentor, ele ajuda o mentorado a desenvolver a sua jornada, sua aprendizagem, a partir do contexto do mentorado, ou da mentorada, e não do contexto do mentor. A gente vê muito no mercado as pessoas conduzindo outras pessoas para viver a sua jornada, como se eu pudesse trazer alguém para viver a minha jornada. A minha jornada é minha, a minha jornada não é de mais ninguém, o meu aprendizado é meu, e eu não posso trazer ninguém para essa jornada porque não vai ser repetida. Agora, eu posso usar o meu conhecimento para ajudar alguém a fazer a sua jornada, a partir do aporte de compartilhamento da minha vivência. Por isso que eu acredito muito que mentora só pode ser aquela profissional que primeiro está capacitada, e aí vai, a Ali acabou de falar, e a Bibi da capacitação, da formação, mas além de estar capacitada, tem que ter vivência conceitual e prática naquilo que vai mentorar. Eu não posso mentorar alguém, por exemplo, em finanças estratégicas,
se eu não tenho, não vivi, não estudei finanças estratégicas. Às vezes eu vejo gente fazendo isso, mas isso não é uma mentoria, porque que tipo de compartilhamento de experiência eu vou fazer? Quando a gente vai para dentro das organizações, a ideia do programa de mentoria interna para mulheres é exatamente capitalizar, rentabilizar esse capital intelectual que a gente já tem nas mulheres que estão trabalhando dentro das corporações, sejam executivas, sejam gerentes, ou não necessariamente sejam líderes, tá? Porque não é só líder que pode ser mentora. Então, é pegar esse capital intelectual que as mulheres têm e rentabilizar ele a partir de um programa estruturado que vai identificar quem são as mentoras, quem são as mentoradas, quais são as áreas de mentoria, vai ter pré-requisitos e vai ter toda uma linha, um processo, uma metodologia. Inclusive, vale a pena vocês olharem a metodologia que nós usamos no UMA, desenvolvida aí pela Ali e pela Bibi, maravilhosa. Tem uma abinha lá de metodologia, depois cliquem lá e dêem uma olhada. Mas, na verdade, a gente estrutura esse programa dentro das corporações. Para quê? Para exatamente ter mulheres ajudando mulheres a se desenvolver. Então, o programa de mentoria interna, ele é um programa de desenvolvimento, um programa de aprendizagem, em que a gente capitaliza, usa esse capital que está ali com as mulheres que estão trabalhando, não só a experiência dentro da empresa, mas a sua vivência fora, e outras vivências que tenha tido, além da sua parte conceitual, elas, então, na jornada da outra, elas ajudam a desenvolver, compartilhando, e, na verdade, numa grande curva de aprendizagem que é dupla, né? Porque mentora e mentorada aprendem em um programa interno de mentoria. Então, além de ser um programa que rentabiliza esse capital intelectual, ele vai alavancar também toda a parte de compartilhamento, contribuição, minimização de silos organizacionais ao longo do tempo, se torna um grande processo de colaboração, compartilhamento e aprendizagem. Então está lá no site também os dados do programa, não existe data, né, porque esse programa ele é feito desenhado para cada organização, mas quem tiver interesse e quiser conversar comigo ou com qualquer um de nós, a gente está super aberto para pensar esse programa para as organizações de vocês. Isso aí. Uma contribuição, só fazendo, Ali, só fazendo um gancho que o Amorim trouxe. A gente já está com o programa implementado, né, numa empresa bem bacana. E uma das coisas que a gente percebeu, né, de mudanças é a construção de rede de mentoras e de mentoradas. Então, isso, além do ganho, que é o programa de mentoria, né, e uma pode alavancar a outra, a construção de rede entre mulheres, que, de uma forma, isso começa a mexer com a cultura da empresa. Porque entendemos que, né, quando, para haver uma mudança de cultura, ela precisa começar, muitas vezes, de uma forma pequena, e para a gente poder ter mais mulheres em posições de liderança, contribuir com a diversidade, e aí o impacto financeiro, isso já está mais do que comprovado. O Marcelo trouxe essa fala também, questão do ESG, que a gente agora também está com indicadores, enfim. Essa rede faz com que isso também aconteça. Então, existem vários ganhos, a gente acaba falando, e se deixar a gente vai falar muito tempo, porque é um tema que nos encanta, né? Então, vou passar para a Ali, que eu acho que agora a gente, dentro do nosso tempo, a gente está começando, né? Já estamos ingressando. Só um detalhe, pessoal. Só um pouquinho, Ali, deixa eu interromper. Se vocês tiverem alguma questão, alguma perguntinha aí, joguem aí no chat, porque a gente tem aí mais uns 14 minutos aí no que a gente desenhou, né? Temos mais um tempinho. Um monte de gente entrou, bem legal. A Thaís comentando muita potência nesses encontros, é verdade. Os encontros de mulheres trazem essa potência uma das outras, se potencializando, né? Trazendo o que há de melhor uma na outra. Enquanto a Amorim falava, eu me lembrei dos círculos de aprendizagem, né? Então, a nossa metodologia, ela entende que você tem que trabalhar a mulher no seu intrapessoal, o seu campo emocional, como ela está se sentindo. Essa mulher pode ser mentora, essa mulher pode ser líder, mas ela tem que estar bem no seu campo intrapessoal. Aí, dali, a gente parte para uma interação
já social, já interpessoal, interacional, que a própria relação de mentoria ajuda muito a muscular, como um termo que a Bibi gosta de dizer, eu acho bacana esse termo. Então, a gente muscula muito esse trabalho das competências socioemocionais da própria relação de microcosmos mentora-mentorada. E, em seguida, a gente chega no campo do macrocosmos aí, dessa estrutura organizacional em que a mulher está inserida, dessa cultura que ela está inserida também. Como é que ela faz para navegar nesse mundo? Sabe que uma das coisas que apareceu na nossa formação de mulher executiva, já para provocar aqui os meninos também um pouco, o Amorim trouxe os cases para a gente na formação e, em seguida, as mulheres comentaram, né? Que são situações que é impressionante como você, quando pega a situação vivida, seja da situação de que uma mulher se vê na posição de mulher num board, se vê sozinha, ou simplesmente você ter que vencer as barreiras intrapessoais, aquelas dúvidas que a gente tem sobre a própria competência, sobre a própria capacidade. E quando tu trouxe os cases, várias delas se sentiram identificadas. Então, eu quero que vocês comentem um pouquinho sobre isso, sobre o valor que tem essa troca, né, no processo de aprendizagem da nossa história, poder contribuir para a trajetória de alguém. Deixa eu falar um pouquinho, né, porque eu falo que numa vida passada eu trabalhei numa grande organização, num programa de formação, também fiz parte do programa de formação, e a frase que eu mais ouvi era: o que aconteceria se a empresa soubesse o que a empresa sabe? Se esse conhecimento da empresa pudesse ser disseminado, né, para todos os lugares onde ela é necessário. Isso era verdade há 30 anos atrás e continua sendo verdade cada vez mais nesse contexto. Porque vamos entender o que aconteceu. As empresas, elas foram muito sujeitas a ganhos de produtividade, a redução de custos. Então, teve muita rotatividade, muita gente saiu, muita gente nova entrou. E agora, depois desses 2 anos aí de pandemia, em que houve assim uma chacoalhada, né, nos galhos, né, muita gente caiu do seu galho e muita gente nova entrou. A gente tem casos de empresas, né, que os funcionários ainda não tiveram oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? Muita gente foi contratada durante a pandemia e continuou trabalhando online. O trabalho online permitiu que pessoas de outros estados começassem a fazer parte dos grupos. Então, essa necessidade de interação, essa necessidade de troca, essa necessidade de você disseminar o conhecimento-chave, ela é uma necessidade muito real, né, de muitas empresas. E como é que faz isso, né? Então, aí que eu acho que é o principal benefício desses programas de formação, desses programas de mentoria, que é esse aprendizado de mão dupla. Então, é uma coisa super necessária. Com certeza deve ter RHs aí de empresas, eu vou tocar também algumas pessoas aí de RH, que devem estar com a pulga atrás da orelha. Como é que eu vou fazer para fazer um programa de formação acelerada, né? Principalmente nesses novos entrantes? Não é uma formação técnica. É como a Bibi falou, é um aculturamento, como é que se trabalha aqui, qual que é o manual de sobrevivência dessa minha selva aqui, quais são os casos, o que dá certo, o que não dá, o que dá errado, no don't do, né, os do's e don'ts, né, que são os cases lá que você estava falando que o Amorim trouxe. Então, não precisa reinventar a roda, não precisa contratar treinamentos, né, que às vezes, por mais que sejam assim custom-made ou desenhados especificamente para aquela organização, vai ser difícil você ter a riqueza que um programa de mentoria pode trazer para a sua formação do seu pessoal. E com foco nas mulheres, então, que é a nossa proposta aqui, você mata 2 coelhos com a mesma cajadada, né? Você dissemina o conhecimento e você traz a participação feminina para as linhas de frente, as lideranças. Fala, eu sei que eu falo demais. Amorim, só para lembrá-los que nós temos uma pergunta aqui, tá? Então, ainda falando sobre as trocas, depois eu faço a pergunta para nós. Tá. Eu vou olhar, eu acho assim uma maravilha. Se a gente for analisar a nossa vida como um todo, nós vivemos de uma contação de histórias, né? Desde que nós somos criancinhas, a gente vai aprendendo através de histórias. Muitas histórias que a gente vive e muitas histórias que a gente importa dos outros, né? E eu sempre costumo dizer assim, me deem uns 30 a 40 minutos de conversa com alguém, conversa de relacionamento, onde a gente possa contar o que viveu e nós encontraremos algum link em algum momento de alguma coisa. É impressionante
como quando a gente troca, e a Ali falou na Masterclass, né, Ali, que eu fiz lá na Mulher Executiva, é impressionante, assim, eu trouxe vivências da minha vida de executiva, claro que com relação a mulheres, e assim, tu cria colas e identificações impressionantes e ambos crescem a partir desse compartilhamento. Isso é o mais legal, né? Não é só quem está contando a sua experiência, mas a partir do momento que o outro identifica algo e também constrói em cima, há um crescimento duplo. Então, é muito legal e é isso, a gente vai continuar sempre contando histórias, né? Boas ou não tão boas, mas a gente tem que aprender com elas, né? Vou passar para vocês que eu vou fazer uma pergunta aí, né? Tá, a Thaís está perguntando, né, se a posição dela de consultora interna, mas ela quer se desenvolver como executiva. Thaís, exatamente nisso que a gente desenhou o programa. O que a gente entende, né? Que dentro de um ambiente corporativo, a gente precisa saber jogar as regras do jogo, né? A gente está num ambiente, a gente precisa saber como lidar com isso. Só que eu só vou saber como lidar com isso se eu conseguir fazer análise sobre mim, eu tenho que identificar quem eu sou, e conseguir fazer uma análise de cenário, uma análise de contexto, para saber como é que eu preciso me relacionar, qual é a postura que eu tenho que ter, como é que eu vou negociar, como é que eu vou lidar com aquilo que eu tenho de ponto mais forte ou de fragilidade, como é que eu me conecto. Então, o programa executivo, ele traz uma pegada de mundo executivo, né? Então, assim, ó, o Amorim faz uma masterclass, a gente traz executivas mulheres para poder trazer como é que elas lidaram com a situação de sentar na cadeira onde elas sentam, quais são as dores e os sabores de poder chegar lá. E esses cases são todos contextualizados com o self-assessment que eu e a Ali levamos. Tanto a self-assessment de competências, um assessment da Ali da ETRI, né? Onde traz a capacidade de influência e saem todas, gente, com o seu PDI construído com base desde a Masterclass até o final. Então, uma jornada de desenvolvimento, uma jornada de mudança, ela só acontece quando a gente consegue fechar um ciclo de aprendizado. O ciclo do aprendizado, ele só fecha quando a gente faz uma mudança. Numa formação dessas, não se tem uma expectativa que eu vou entrar de um jeito e vou sair de outro. Mas eu saio com um PDI e eu já saio com alguns insights que fazem com que eu entre neste processo de desenvolvimento. Além do networking ser bárbaro, né? Que é um dos pilares de uma postura, de uma presença executiva. Então, assim, sim, Thaís, é para ti. Legal. Thaís, é para ti, se chama Mulher Executiva. E começa em maio. A gente vai adorar te ver por lá, né? Eu acho importante lembrar também isso, trazendo um pouco o que vocês já falaram, de que não apenas trocar histórias é fantástico, é fundamental, é assim que a gente ressignifica a nossa própria história, em que a gente percebe o que é do outro em nós e de nós no outro, enfim. Mas como que nós quatro aqui, agora puxando a brasa para o nosso assado, temos um know-how e um conjunto de competências e experiências que se complementam. Então, nesse sentido, me sinto assim muito feliz mesmo de estar lançando esse programa com vocês, essa nova fase do programa Uma, porque a gente iniciou com um desejo de unir mulheres. E a gente vê que agora o potencial do programa Uma é de potencializar a liderança feminina em diversas organizações, Brasil afora, né? Essa é a ideia. É isso aí. E eu quero aproveitar que a gente está aí nos minutos finais, né? Para convidar vocês, já te convidei a visitar o nosso site lá do programa Uma, mas também dizer que a gente está à disposição aí, caso vocês queiram, dentro das organizações, porque tem muita organização que ainda não está com muita clareza, né? Mentoria, coaching, consultoria, assessoria. Então, assim, a gente está à disposição para ir para dentro da organização, conversar com os executivos, conversar com o time de RH, se for o caso, para explicar e criar essa ideia do que realmente é um programa de mentoria interna, qual é a ideia de levar uma mulher para uma vida executiva ou de formar uma mentora. Então, a gente pode, é só nos contatar, né, lá pelo próprio site ou pelo nosso WhatsApp, a gente está aí. E também, se quiser bater um papo individual aí sobre o assunto, eu também fico à disposição. Nós, né, ficamos à disposição, porque o que interessa realmente é a gente fomentar
esta metodologia, porque é algo consistente, é algo sólido, é algo que a gente acredita, dentro de um mar de outras coisas que estão aparecendo por aí, como é normal neste nosso mercado, né? Eu acho que a Ali já falou, mas eu quero reforçar, a mentoria tem duas bases, é um conhecimento conceitual e conhecimento de experiência de prática. E esse quarteto aqui, com certeza, nesses dois quesitos aí, dá gol, né? Então vai ser muito legal se a gente puder ter vocês aí em alguma das nossas formações, ou fazendo um programa de mentoria interna aí para as organizações. E quero reforçar que a gente está à disposição. Joia, Amorim. Ó, lembrando então os nossos contatos. programauma.com.br é o nosso site. Se você está nos vendo no Instagram, é @programauma, lá tem a Linktree. E na Linktree a gente vai ter o YouTube do Programa Uma, com várias ideias minhas e da Bibi, no tempo que a gente fazia o 2 por 1, que a gente tem que voltar a fazer, né, Bibi? Isso aí. A gente andou se reformulando e fazendo novos aprendizados no programa, mas em breve vai voltar o 2 por 1 e vai ter o Todos por Uma, que é algo assim que a gente vai ter que repetir mais vezes. Adorei a liga dessa live. Mas aí a gente vai trazer temas para a gente discutir sob o olhar de cada um de nós aqui, com as seus históricos e experiências, à luz desse olhar tão individual de cada um de nós aí, né, no coletivo. Muito bem. Mais alguma coisa? Vamos fazer os encerramentos? Marcelo, começa a encerrar para nós. Bom, eu faço só, endosso as palavras do Amorim, estamos à disposição, e isso daqui que a gente está fazendo, né, é mais do que um serviço, né? Todo mundo que está aqui, de fato, acredita como se isso fosse uma causa a ser levantada, uma bandeira a ser levantada aqui, começando aqui do Sul, mas né, Brasil inteiro. Então a gente está aqui porque a gente acredita que a gente pode ajudar, legal. De verdade. Até me deu tosse de emoção aqui. Fala, Bibi. Ou melhor, vamos fechar para o Amorim para a Bibi fechar para nós. Passa, Amorim. Eu já praticamente encerrei. Eu só quero dizer que a gente vai começar a produzir bastante material nas nossas mídias, então quem quiser ir lá nos seguir e começar a acompanhar, vocês vão começar a ver aí lives, TEDs, enfim, uma série de informações, porque mais do que tudo a gente quer continuar, vamos dizer assim, fomentando essa ideia, né? Porque mais esse conceito. Então é agradecer aí para quem nos escutou e quem está nos ouvindo, porque vai ficar gravado depois, e reforçar que a gente está à disposição. Vai, Bibi. Legal, obrigada, Amorim. Bibi, que recado? Pessoal, assim, não é nem mais recado, obrigada pela audiência, a gente está super feliz de estar nesse nosso novo momento, então estamos na nossa amadurecendo, né, amadurecendo ideias, juntando conhecimento, trocando experiências e doidos para poder compartilhar com todo mundo. Então sejam bem-vindos, podem podem dar sugestões, perguntas, questionamentos, a gente está aberto para poder trocar. Legal, isso mesmo. Vamos fazer aquela risada boa para depois eu facilitar a capa da live. Isso aí. Legal. Obrigada, gente. Então, até o próximo programa Todos por Uma. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa semana para todos. Tchau. Boa semana, gente. Tchau.